Nacional é de uma. Tá me ouvindo, né? Tudo bem? Sim, Tá. Quando não estiver ouvindo, por gentileza, você me diz a importância desse congresso internacional para a ciência jurídica, para o conhecimento em geral, e ele é ímpar. E, inclusive, o tema, né? Sustentabilidade, ambiente e direitos fundamentais, ele tem um propósito em atender a humanidade como um todo, né? Então, a importância aqui também do seu trabalho, ele é fundamental. Essa promoção de sustentabilidade e a proteção ao meio ambiente, especialmente na contratação pública, ele é ímpar, né? Porque os serviços públicos vão ser derivados aí para toda a coletividade, né? Então, queria te cumprimentar inicialmente e, né, abrir aí para você apresentar o seu trabalho. então, antes de mais, bom dia a todos. Aqui em Portugal já é boa tarde. Queria agradecer, de facto, mais uma vez a oportunidade de participar num evento do Iberojur. Muito gosto em conhecer o Dr. José Sérgio Saraiva e muito obrigada pelas palavras simpáticas que me endereçou. Portanto, incumbe-me aqui abrir este painel, sou a primeira. Vou falar só eu, o Dr. Marco Miguel Pereira Rodrigues, por compromissos profissionais, não está, portanto, por norma, nós fazemos as coisas em coautoria e depois um de nós que esteja mais disponível faz a apresentação, hoje sou eu. Portanto, o nosso tema, tal como já foi referido, é sobre a promoção da sustentabilidade e a proteção do ambiente na contratação pública. Como sabemos, o principal objetivo da regulamentação da contratação pública é a racionalidade económica. A regra é que os processos de compras do Estado e outros entes públicos têm de ser pautados pela preocupação com os custos. E é importante uma boa relação qualidade-preço. Mas comprar com racionalidade económica não é só olhar à relação qualidade-preço. Passa por seguir processos de compras dirigidos à consideração de custos, claro, mas também outros critérios, designadamente os critérios ambientais ou políticas secundárias da contratação pública. O Estado tem um procedimento, no Brasil é igual, se bem que as regras não são exatamente iguais a Portugal, porque em Portugal o Código dos Contratos Públicos baseia-se nas diretivas da União Europeia, que não são aplicáveis no Brasil naturalmente, mas a lógica, digamos assim, das regras da contratação pública é a mesma. Portanto, aqui a ideia é que o Estado tem que publicitar que vai ao mercado, anuncia a intenção de contratar aos potenciais fornecedores daquilo que é pretendido e a ideia é conseguir a proposta economicamente mais vantajosa para obter aquilo que se chama o best value for public money, portanto, a melhor utilização possível dos dinheiros públicos. Em 2014 dá-se a reforma, dá-se uma reforma grande das diretivas da União Europeia da contratação pública. O direito da União Europeia abriu-se então em 2014 à utilização estratégica da contratação pública e basicamente veio de facto apresentar um enfoque designadamente para políticas secundárias ou políticas horizontais da contratação pública, ou seja, veio aqui dar-se um mote na própria União Europeia e depois isso foi transposto para as legislações dos diferentes Estados-membros, entre os quais Portugal, no sentido de se consagrar a preocupação por fatores sociais e ambientais nos critérios de adjudicação e nas condições de execução dos contratos públicos. Relativamente à avaliação da qualidade das propostas apresentadas pelos interessados nos procedimentos de contratação pública, nós temos aqui alguns fatores e subfatores de avaliação. Basicamente, isso corresponde a uma densificação do critério de adjudicação da proposta economicamente mais vantajosa e em que, efetivamente, não se olha só à qualidade de preço. Tudo bem, temos a qualidade, portanto, o valor técnico, características estéticas e funcionais, acessibilidade. Temos também a organização, em segundo lugar, ok? Por exemplo, as qualificações e a experiência do pessoal encarregue da execução do contrato, por exemplo. Temos uma dimensão também do serviço e da assistência técnica pós-venda e condições de entrega. Temos também a preocupação, finalmente, lá está, e é a tónica do nosso contributo, da sustentabilidade ambiental ou social e, portanto, no modo da execução do contrato, por exemplo, no que respeita ao tempo de transporte, da disponibilização do produto ou do serviço, e temos aqui várias preocupações. E, portanto, aqui a contratação pública pode ser, de facto, um instrumento de proteção do ambiente e de sustentabilidade. Temos aqui algumas
recomendações da União Europeia, temos aqui diretivas da União Europeia, que está tudo no nosso trabalho escrito, que já entregamos até a versão completa, a versão artigo completo, que depois será publicado, e temos aqui um marco histórico importante, que é o Acórdão Concórdia Base do Tribunal de Justiça da União Europeia, que já vamos falar daqui a pouco. Também a Organização Mundial do Comércio se preocupa com estas questões, e temos, de facto, aqui vários contributos de várias entidades falando aqui destas preocupações ambientais na contratação pública. Relativamente ao Acórdão Concórdia Base, do Tribunal de Justiça da União Europeia, é um acórdão que opôs a Concórdia Bus Finland à cidade de Helsínquia e à empresa HKL Busiliken. Portanto, basicamente aqui estava em questão a discussão da validade da decisão da Comissão de Serviços Comerciais da cidade de Helsínquia, que foi adjudicar um contrato relativo à gestão de uma linha da rede de autocarros urbanos da cidade à empresa HKL. De acordo com o anúncio do concurso, o adjudicatário, aquele que seria escolhido para celebrar o contrato, seria quem apresentasse a proposta mais vantajosa no plano económico e global, tendo em conta 3 categorias de critérios: o preço global, a qualidade dos autocarros e depois, finalmente, a gestão da qualidade e do ambiente. Foram recebidas 8 propostas, a HKL ficou em primeiro lugar e a Concórdia ficou em segundo lugar, e por isso a Concórdia intentou uma ação precisamente contra quem ganhou, contra o adjudicatário e contra a cidade de Helsínquia que o contratou. A Concórdia ficou em segundo e portanto, achou que não era justo. Portanto, isso levou a que ela então interpusesse um recurso para anular a decisão de adjudicação à HQL, invocou, entre outros argumentos, que a atribuição de pontos adicionais a um material cujas emissões de óxido de azoto e de nível sonoro são inferiores a certos limites não é equitativa, sendo ainda discriminatória. O recurso, portanto, o provimento do recurso foi negado e a Concórdia recorreu e então o recurso foi reenviado para o Tribunal de Justiça da União Europeia, que decidiu que efetivamente, já na sequência do previsto no artigo 36 da Diretiva 9250 de 18 de junho de 1992, as entidades adjudicantes podem tomar em consideração critérios ecológicos. Portanto, há mais de 30 anos que se fala na questão dos critérios ecológicos, como o nível de emissões de óxido de azoto ou o nível sonoro dos autocarros, desde que esses critérios estejam relacionados com o objeto de concurso, não confiram à entidade adjudicante uma liberdade de escolha incondicional, estejam expressamente mencionados no caderno de encargos ou anúncio do concurso, que era o caso, e respeitem os princípios fundamentais de direito comunitário, designadamente o princípio da não discriminação. Portanto, isto aqui, de facto, levou a que a Concórdia não tivesse razão, porque estava tudo devidamente discriminado. A OCDE também tem tido este tipo de preocupações. A OCDE basicamente tem um estudo publicado no que toca à contratação pública ecológica por parte das entidades adjudicantes e basicamente fala-se de facto na introdução de critérios ecológicos na contratação pública, oferecendo-se então equipamentos eco-friendly. Portanto, aqui, apesar de muitas entidades adjudicantes não terem meios financeiros para investir na modernização dos produtos, certo é que é possível que as entidades adjudicantes tenham estas preocupações. Antes de concluir, quero só dizer uma outra coisa e depois falo sobre as conclusões e depois fico disponível para um eventual debate no final de todas as apresentações. No Código dos Contratos Públicos Português, mais concretamente no artigo 1º-A, número 2, basicamente está lá previsto as considerações ambientais. Diz lá taxativamente na lei que as entidades adjudicantes devem assegurar na formação e na execução dos contratos públicos que os operadores económicos respeitem as normas aplicáveis em vigor em matéria social, laboral, ambiental e igualdade de género decorrentes do direito internacional, europeu, nacional ou regional. Portanto, aqui a preocupação ambiental e aqui a preocupação com o direito da União Europeia. Como conclusões, e para terminar então a minha apresentação, basicamente podemos afirmar que nos procedimentos de contratação pública as considerações ambientais são perfeitamente compatíveis com preocupações de cariz puramente económico. Não quer dizer, obviamente, que o mais limpo ecologicamente será o mais barato, não é, mas poderá ter uma melhor relação qualidade-preço e, portanto, a longo prazo poderá ser mais barato, muito embora o investimento inicial muitas vezes não o seja. Importa também salientar que as considerações ambientais se compaginam com a abordagem do custo-ciclo de vida. Basicamente quer isto dizer que, muito embora de facto determinadas compras de produtos com grande eficiência energética
evidenciam a utilização de tecnologias de última geração e, portanto, os custos são elevados, aparentemente poderão ser mais eficientes energeticamente falando e depois os custos diariamente serão menores. Portanto, é um maior investimento inicial, mas depois ao longo do ciclo de vida será um menor custo. E, portanto, com alguma frequência surgem algumas tensões entre preocupações económicas e ambientais e, de facto, esses elevados custos económicos poderão ser levantados pelos potenciais interessados em fornecer os produtos, pois nem todas as empresas têm, portanto, meios financeiros para fazer face à evolução tecnológica. De todo modo, toda esta preocupação gera aquilo que se chama as externalidades positivas, porque vai contribuir para a conservação de recursos finitos e a diminuição da emissão de gases com efeito de estufa, e portanto, depois isto aqui trará benefícios a longo prazo também, e portanto, benefícios para todos. Com isto, termino a minha apresentação, penso que respeitei o tempo, obrigada pela atenção e estou disponível no final para eventuais questões. Obrigada. Muito obrigado, Patrícia, pela apresentação, né, do seu trabalho. Depois cumprimenta também o Marcos Miguel, né, que também escreveu conjuntamente com você, né? Então, ao final, todos concordarem, nós faremos, então, um debate ou alguns esclarecimentos. Sebastião Felipe Luciana se encontra, se acha? Estou observando apenas a lista, né, que o Iberojur, então, me passou, né? Eu não vi se ou mesmo o Renato Bernardini se encontra aqui no lobby. Deixa eu ver se está aqui. Não vi, mas nós ainda temos tempo. Se vocês concordarem, podemos então adiantar, se porventura. Bom dia. Quem está Bom, falando é o professor Denis Aguiar. Se o senhor quiser ô, que Denis, podemos apresentar. ô, Denison, só uma questão aqui de ordem. A Lisnete estaria aí, só para que não quebrar, se não tiver, não vejo problema nenhum, e os demais concordarem. O Kennedy, não sei se ele se encontra aí também. Vocês apresentando. Aí, o André Luiz Amaral, Carolina de Lima. Eu estou presente. Ô, Carolina. Tá. Neste caso, o Denison, ela pode apresentar, seguir a ordem aqui, tudo bem? Não, não, tranquilo, é porque um dos alunos vai ter consulta, mas tudo Hum, bem. tá. Consulta médica, mas tudo bem. E tem um horário, a consulta, logo de pronto? Ah, vai ser mais ou menos 9 horas. Aí eu só tô meio preocupado. Ó, ela tá no carro. Ah, tá no carro, Mas, tá? mas, mas tudo bem. Eu acho que eles podem apresentar e depois Depois nós, você, se assim vocês quiserem. tá. Tudo bem, Carolina? Tudo bem. Então Bom, tá. Tudo bem que você apresente ou ele apresente? tudo bem. Se ele quiser apresentar primeiro, por mim, tudo bem. É? Pode. Então agradeço. Vamos Tanto verificar faz a então ordem. essa importância, a questão da saúde aí, e agradecer muito a Carolina. Então vamos lá, Obri- Denis. Obrigado, Carol. É? Então, ah, o tema do nosso manuscrito é Direito ao Meio Ambiente Urbano e Racismo Ambiental, uma perspectiva amazônica sobre a população atingida por cheias e secas severas. Ah, Inicialmente a apresentação vai para o Helder, Priscila e depois voltar para mim. Ah, Vamos lá.
Elder e, e Priscila. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Sim, Cumprimento a todos. Para mim é uma honra estar aqui, professor, apresentar meu trabalho. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu vou apresentar o trabalho Direito ao Meio Ambiente Urbano e Racismo Ambiental, uma perspectiva amazônica sobre a população atingida pelas cheias e secas severas aqui na nossa região. O nosso trabalho ele inicia falando sobre a relação da violação de direitos e do do. Perdão, só um minutinho. Ele fala sobre a relação da violação de direitos com o racismo ambiental. E trazendo para o nosso contexto amazônico, é perceptível que nós temos aqui um ciclo hídrico que vem se alterando conforme o tempo, de uma forma cada vez mais intensa e extrema, através do período de cheia e de seca, que se intensificam cada vez mais e prejudicando muito a população vulnerável entre ribeirinhos, população quilombola, as pessoas que residem em áreas periféricas. Nós também podemos perceber a omissão estatal, a falta de infraestrutura urbana nessas regiões. Também é possível ver que elas são marginalizadas por ocuparem lugares de risco. Então, é necessário adotar emergências climáticas, é necessário reconhecer esse cenário preocupante, né, para que as medidas sejam tomadas. E, diante disso, o nosso trabalho tem um problema central, como o racismo ambiental ele interfere justamente no acesso dessas populações vulneráveis a esse meio ambiente urbano equilibrado que são afetados por esse período de cheias e estiagens que nos afetam cada vez mais. E agora eu vou passar para minha colega dar continuidade ao trabalho. Muito obrigado. Olá, bom dia. Vocês me escutam? Sim, Primeiramente, eu quero agradecer, né, pela sensibilização de vocês terem permitido a colega ter dado essa permissão de nós podermos apresentar o trabalho. Então, fico muito grata. Agradecer também mais uma oportunidade de estarmos aqui presentes nesse grande evento, né, de tamanha magnitude para o nosso direito ambiental, para a conjuntura ambientalista odierna da nossa situação e para dar celeridade, para dar continuidade aos painéis, vou abordar agora sobre a questão do objetivo da nossa pesquisa, né? Então, o objetivo cêntrico, basicamente, é discutir a relação existente, essa simbiose existente entre a desigualdade socioambiental, o racismo estrutural e os direitos fundamentais. Então, é um tripé para que dessa forma nós consigamos assegurar constitucionalmente os direitos garantidos na nossa Constituição, sobretudo, principalmente, o direito ao meio ambiente, à moradia, a uma moradia digna, digamos assim, à saúde e à cidade. A metodologia da nossa pesquisa, ela é adotada, ela é a qualitativa, ela vai ter uma abordagem descritiva e exploratória, e vamos utilizar de estudo bibliográfico a partir de obras e artigos sobre essa temática da justiça ambiental, racismo estrutural, o direito urbano, principalmente focalizado aqui na Amazônia, tendo uma abordagem crítica. Também vai ser utilizado dados secundários de órgãos públicos e organizações da sociedade civil que atuam dentro dessa área, dentro dessa conjuntura socioambiental. Eu fui célere e agora eu vou passar a continuidade da nossa apresentação ao nosso professor, o doutor, né, que está conduzindo e navegando nessas nossas pesquisas, e ele vai fechar com a chave de ouro, como a gente sempre fala, o nosso trabalho. Mais uma vez, eu agradeço muito. muito obrigado. Obrigado, Priscila. Saúde antes de qualquer coisa. O que que ocorre? Nós somos da Universidade do Estado do Amazonas, em Manaus. Então, o que tem ocorrido? Nós estamos com severas e enchentes severas também. Então, o que era para nós termos uma seca leve,
Por exemplo, em um ano El Niño, hoje nós temos uma seca 2, 3 vezes mais perigosa do que a gente imagina. Por exemplo, alguns municípios ficaram isolados e a única maneira pela qual a gente consegue ter acesso a esses municípios é via aérea. A gente não consegue por alguns municípios. Então, pessoas estão morrendo de fome aqui na Amazônia, na seca, em especial. Na cheia, por exemplo, nós temos problemas com jacarés. Tem que ter muito cuidado na beira dos rios, que, por exemplo, a, a gente já está um pouquinho de cheia aqui. Há mais ou menos 2 semanas atrás, uma criança sumiu, foram caçar a criança estava na barriga de um jacaré, por exemplo. Ou seja, nós estamos em um desequilíbrio ecológico muito grande e caiu a internet. Eu tô lhe Ah, Nós estamos te ouvindo. Nós estamos te ouvindo. ok. Ok. Então, quando nós falamos no o racismo ambiental aqui na Amazônia, acaba sendo um conceito que a gente pode nos apropriar para trabalhar a urgência e a emergência climáticas em políticas públicas. O grande foco é trabalhar a justiça ambiental e a equidade social, especialmente na Amazônia urbana. Nós costumamos falar que aqui nós não temos uma cidade, nós temos uma floresta que foi urbanizada. E considerando como uma floresta urbanizada, o conceito e cuidados que nós temos que ter são outros, né? Por exemplo, a, nós chegamos a um ponto que a distribuição de cestas alimentícias para essas populações mais isoladas na Amazônia só está sendo conseguida ser feita por operações é, envolvendo polícia militar, exército, aeronáutica, porque são verdadeiras operações. Imagina, nós estamos acostumados aqui com 39, 40 graus. Aí vem a seca, você chega aí a 48, 47 graus. Graças a Deus a gente não está tendo mais ilha de calor. E quando nós tínhamos ilha de calor, alguns tetos de Brasilite, eles eram queimados, né? Só com o calor do sol. Então, o que nos vislumbra, então, é a consolidação de política pública a partir da realidade que nós estamos vivenciando em Manaus, né? Inclusive, eu e o Helder, nós tivemos aprovados em exposição fotográfica agora, mostra essa. Eu não sei se eu passei do tempo ou não, mas muito obrigado e vou ficar na sala assistindo e até a próxima. Tá certo. Muito obrigado, professor. Obrigado pela apresentação. Né? Ô Carolina, agora, por gentileza, Bom, eu vou pedir licença para compartilhar a tela. e eu vou pedir licença para te agradecer, né, essa sua atitude. Tá bom? Não, que Muito isso. obrigado. Tá dando para visualizar? Sim, Ok. Então, é uma honra compartilhar com vocês a minha pesquisa, né, sobre o Brasil, o mercado global de hidrogênio verde, que foi feito sob orientação da minha professora na PUC Minas, em Belo Horizonte, Carolina Maria Soares Lima, que infelizmente não pôde estar presente aqui hoje. Bom, o intuito da pesquisa é explorar como que o Brasil pode se consolidar como líder nesse mercado emergente, superando desafios institucionais. Então, nós partimos de uma pesquisa, de uma pergunta central: como os arranjos institucionais estão sendo construídos para viabilizar a inserção do Brasil no mercado global de hidrogênio verde e quais são os principais desafios enfrentados nesse processo.
Bom, essa pergunta reflete um dilema atual. O Brasil ele possui vantagens naturais excepcionais, com 85% da sua matriz energética proveniente de fontes renováveis, então eólica, solar, hidrelétrica e biomassa, mas obstáculos regulatórios e históricos ainda podem impedi-lo de capitalizar essa oportunidade. Mas qual que é a importância desse tema? Bom, a guerra na Ucrânia e a crise climática acelerou a busca global por energia limpa, e o hidrogênio verde surge aí como uma chave para descarbonizar setores difíceis, como o transporte pesado e a indústria siderúrgica. O Brasil ele tem um potencial enorme para se tornar um player global, mas ainda precisa resolver entraves como a fragmentação regulatória. E essa discussão é então fundamental para que a gente alinhe a nossa transição energética aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em especial o ODS 7, que é referente à energia limpa e acessível. Mas afinal, o que é o hidrogênio verde, né? Bom, ele é uma alternativa limpa ao hidrogênio cinza, como é chamado, que é produzido a partir do gás natural. Então, ele é altamente poluente. E o azul, que também é produzido a partir do gás natural, mas é menos poluente do que o cinza, porque usa captura de carbono. Já o verde, como vocês podem ver pelo infográfico, ele é produzido com fontes renováveis e água por meio de um processo denominado eletrólise, que vai então separar as moléculas ali de hidrogênio do oxigênio, e o resultado é zero emissões de carbono e um potencial enorme para descarbonizar setores difíceis de eletrificar, como os que eu já mencionei, a indústria pesada e o transporte de longa distância. Então, ele pode ser utilizado como combustível para aviões, navios, caminhões, também para o aquecimento de casas, para o armazenamento de energia, para alimentar usinas termoelétricas, então, eliminando a necessidade de usar o carvão, que é altamente poluente, e também para a produção de amônia verde, que é um composto químico essencial na produção de fertilizante sustentável. Mas, apesar desses benefícios, o hidrogênio verde apresenta alguns desafios, como o alto custo de produção e a infraestrutura limitada, que impedem a sua escalabilidade. Bom, para essa pesquisa, então, eu adotei 3 pilares teóricos, que é o institucionalismo de Douglas North, que vai ajudar a entender como que as instituições, que são entendidas como as regras do jogo, ajudam a moldar o setor energético, incluindo a inércia do path dependence, que traduzindo seria dependente de trajetória, que é essa dificuldade que a gente tem de romper com trajetórias históricas, como, por exemplo, a nossa alta dependência do petróleo. Outro conceito importante é a governança multinível de Ostrom, que vai mostrar como que é importante a gente coordenar ações entre diferentes níveis, locais, estaduais, nacionais e internacionais. E esse tipo de governança é essencial em temas complexos como a energia. E, por fim, a interdependência complexa, né, de Keohane-Ni, que é um conceito amplamente utilizado em relações internacionais, que ajuda a explicar como que a guerra da Ucrânia reconfigurou as relações energéticas globais, elevando o hidrogênio verde a um ativo geopolítico e abrindo janelas de oportunidade para o Brasil. Então, nesse novo cenário, os países passam a buscar maior segurança energética e diversificação de suas fontes, criando, inclusive, novos fluxos comerciais de energia. Mas como que eu operacionalizei esses conceitos na prática? Bom, para isso eu adotei, então, uma abordagem institucionalista, usando os conceitos, né, os trabalhos desses autores para entender os arranjos coletivos do setor energético, adotando, então, uma metodologia baseada no estudo exploratório descritivo, com análise documental crítica, e eu analisei 3 tipos principais de materiais. Documentos legais e normativos, incluindo a legislação brasileira energética dos últimos anos, relatórios de diversas agências, como a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, o Ministério do Meio Ambiente e outras, e também analisei planos governamentais. Um eixo central dessa pesquisa foi aplicar o conceito de path dependence para explicar como que as trajetórias históricas do setor energético brasileiro condicionam as escolhas tecnológicas e políticas atuais. Para isso, eu estabeleci comparação com 2 casos paradigmáticos, que é o chileno e o alemão, porque esses 2 países estão relativamente avançados nesse setor, inclusive o Chile atualmente lidera o mercado de hidrogênio na América Latina, e eu reconheço como limitação de pesquisa a dependência de documentos oficiais, que podem acabar apresentando vieses
institucionais e também o acesso limitado a dados setoriais mais detalhados. Essa escolha metodológica permitiu, então, revelar que a governança de hidrogênio verde no Brasil é muito fragmentada entre diferentes atores com funções muito diferentes e também pouco articulados. Então, nós vamos ter aí a Agência Nacional do Petróleo, que regula os combustíveis, mas é importante notar que o hidrogênio verde, apesar dele ser reconhecido como um elemento energético importante e ser caracterizado como combustível do futuro, inclusive em documentos oficiais dessas agências, ele ainda não é formalmente classificado como combustível na legislação brasileira atual, que pode gerar alguns entraves. Também nós vamos ter a ANEEL, que vai fiscalizar a relação entre o hidrogênio e a sua conexão à rede elétrica, o Ministério de Minas e Energia, que vai formular políticas nacionais, mas ainda não existe um marco claro de hidrogênio verde, e o Ministério do Meio Ambiente, que avalia os impactos ambientais. Mas, de novo, ainda não existem estratégias específicas sobre o hidrogênio verde. Então, como vocês podem observar, não há uma hierarquia específica entre esses órgãos, criando, então, lacunas e sobreposições de funções. Isso acaba gerando insegurança jurídica e também ineficiência na alocação de recursos, tanto públicos quanto privados. E, bom, esses desafios institucionais fazem com que seja válido a gente olhar experiências internacionais que podem nos ajudar aí a superar essas barreiras. Então, o Chile, ele criou zonas francas e metas claras de exportação do hidrogênio verde, e a Alemanha centralizou sua governança no Ministério da Economia, criando, então, um arcabouço regulatório claro e também com incentivos fiscais robustos e também apoio governamental. Enquanto isso, o Brasil não possui sequer um marco regulatório unificado. E apesar das vantagens naturais superiores do Brasil em relação à Alemanha, que, por exemplo, depende muito de importação, e do Chile, que apesar de ter uma boa disponibilidade de energia renovável, principalmente a solar, apresenta crise energética, crise hídrica em diversas regiões. O Brasil carece de uma estratégia nacional, o que faz com que a gente esteja em desvantagem nessa corrida global pelo mercado de hidrogênio verde. Mas, apesar desses desafios, a gente tem alguns casos de sucesso. Atualmente, a gente tem 4 projetos principais em andamento, sendo 3 deles no Nordeste e um no Sudeste. São eles o de Pecém, que apresenta um marco regulatório pioneiro, o de Pernambuco, com integração de produção de energia eólica, offshore e dessalinização, o do Rio de Janeiro, que apresenta sinergia com o pré-sal, e o de Parnaíba, que apresenta um potencial eólico enorme, mas como que ainda está em fase inicial, eu não vou entrar muito em detalhes sobre ele. Então, o do Pecém no Sergipe é atualmente o maior do Brasil. Ele possui um forte potencial eólico e solar no entorno, que garante energia barata para a eletrólise, e já apresenta diversos acordos com empresas europeias e com uma empresa australiana chamada Fortescue, inclusive podendo se tornar aí o maior projeto de hidrogênio verde do hemisfério sul, e também ele apresenta zonas de exportação que facilita a logística e também incentivos fiscais. Já o Porto de Suape, ele vai se destacar, então, pela inovação, com a integração da produção de hidrogênio verde com produção de energia eólica e dessalinização da água do mar, e ele apresenta uma localização geográfica estratégica, estabelecendo interconexão direta com a Europa, facilitando a exportação, e também já apresenta alguns projetos em andamento, como o Suape Verde, com a empresa White Martins. Por fim, o Porto do Açu, no Rio de Janeiro, ele se beneficia da infraestrutura que já existe por causa da exploração do petróleo, mas adaptada, então, para a produção do hidrogênio verde e da captura de carbono. E também outra vantagem que ele apresenta já corredores logísticos prontos para exportação e parceria com uma empresa canadense para a exportação de amônia verde. Então, todos esses hubs nos fazem perceber que a integração regional e as parcerias público-privadas são fundamentais para que a gente consiga inovar e avançar na agenda do hidrogênio verde. Além disso, políticas como o Sandbox, que são áreas que permitem testar inovação, e também o redirecionamento estratégico dos royalties de petróleo podem nos ajudar a avançar ainda mais nessa transição energética. Bom, então, por fim, eu finalizo a minha fala dizendo que o Brasil tem um potencial enorme, para ser o líder na produção e exportação do hidrogênio verde, mas ainda precisa superar
essa dependência dos combustíveis fósseis, e também criar um marco regulatório claro que coordene os diferentes níveis de governo e também incentive a inovação. E, afinal de contas, né, a inovação energética não é apenas tecnológica, mas é também política e técnica. E assim como que o pré-sal definiu a nossa inserção energética no mercado de energia, né, e durante o século XX, o hidrogênio verde pode selar o nosso futuro no século XXI. Então, a diferença é que dessa vez nós temos a oportunidade de nos tornar potência sem deixar um rastro enorme de carbono. Então, o hidrogênio verde pode ser, sim, o nosso pré-sal do século XXI, se houver visão estratégica e vontade política. Bom, com isso eu encerro a minha fala. Muito obrigada pela atenção. E aí eu deixo minhas informações, caso alguém queira entrar em contato. Tá bom. Muito obrigado, Carolina. Obrigada. Cumprimenta também sua orientadora, também Carolina, né? Sim, É muito grande ouvir, né? Quero obrigada. também aqui a presença do professor Dr. Cildo Giolo Júnior, né? Entre nós aqui. Prazer, professor. Muito obrigado, prazer a todos poder ouvi-los. Desculpem, estou em intervalo entre uma aula e outra, mas é um prazer muito grande aqui poder participar. Como está sendo gravado, eu vou assistir e apresentar as minhas contribuições a cada um por e-mail depois. Eu peço para que os colegas coloquem no chat, não deixem de colocar os e-mails, né? Para que a gente possa contactá-los quando possível. Tá bom? Obrigado. Muito bem lembrado, professor. Tinha me esquecido. Eu, ainda retomando a lista aqui, né? A Lisnete não está, né? Eu também vi que não está no lobby, mas em seguida, Kennedy está aí? Está? Bom, nós vamos então superando a lista aqui, né? O André Luiz eu sei que está. Sim, da Luiz André Amaral. Luiz Amaral. Está, Luiz? André? Meu senhor está entrando aqui. Ô, André, tudo bem? Bom dia, Bom dia. professor. Bom dia, demais colegas. Estou aqui me organizando, estou em Canaã dos Carajás, a terra do minério, aqui no Maravilha. sudeste, sul já do estado do Pará, né? A terra da Uma grande riqueza. satisfação falar com os senhores, com as senhoras, esse congresso extremamente importante para o meio acadêmico aqui, inclusive da região amazônica. Perfeito, André. André, Prazer é você nosso. pode também aí, é uma honra, né, recebê-lo aqui, né? Depois você pode também enunciar aí, o professor Silvio também vai fazer alguma consideração. Pois não, professor. Não, eu só Só. queria agradecer aí a ele e dizer que é Isso, um prazer poder recebê-lo. tá certo. Ô, André, você pode apresentar aí o seu título aí e expor para nós, por gentileza. Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela da apresentação. Tentar aqui compartilhar. Já aparece para vocês ou não? Aparece, tá tudo ok. Aparece? Uhum. Ótimo. Deixa eu só ajustar aqui. Tá. Então, novamente, bom dia, professores, professoras, demais colegas, pesquisadores. O meu tema, ele se reporta à COP30 em Belém do Pará, né, cidade na qual eu nasci, eu resido e também exerço a função de advogado, atuante na área administrativa e tributária. Sou professor há pouco mais de 20 anos e estou professor há 12 anos da Universidade da Amazônia, assim como de outras instituições de ensino.
assim como trabalho na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, assessorando juridicamente o nosso presidente, deputado Chicão. E nós estamos num período extremamente importante para o nosso estado do Pará e também, claro, para o Brasil, em decorrência da realização da COP30, que traz uma série de desafios. E esses desafios, eles são levados em consideração para diversas vertentes, tais quais relacionados ao contexto de estruturação de municípios de uma região com mais de 30 milhões de habitantes, o que necessita, claro, se desenvolver, mas, evidentemente, com respeito através desse desenvolvimento, a manutenção do bioma, manutenção da sustentabilidade da região amazônica, que, se nós levarmos em consideração, a região norte e também grande parte da região amazônica equivale a quase a metade do nosso país. Então, nós temos uma série de atores que envolvem essa participação na realização da COP30 em novembro, em Belém do Pará, que trazem uma série de desafios. Desafios governamentais, desafios para o setor produtivo, desafios para o meio acadêmico, para a população também, que está sendo impactada diretamente através da realização de obras estruturantes, não apenas para o evento, mas também para o desenvolvimento da cidade. E, nesse sentido, eu trago, através do tema da minha pesquisa, voltado não apenas para o contexto administrativo, mas também para o contexto jurídico, uma problemática grande que se reporta à situação dos resíduos sólidos em Belém do Pará. Nós temos um problema há algum tempo em decorrência de uma ausência mais efetiva de reciclagem desses resíduos sólidos. Haja vista que, em 2015, nós tivemos o fechamento do maior lixão da região metropolitana de Belém, chamado Lixão do Aurá, e, logo a seguida, a passagem para a abertura de um outro lixão em um município da região metropolitana, no caso Marituba, mas sem, evidentemente, levar em consideração de forma plena os impactos ambientais e também aquela ótica perante a população que, direta ou indiretamente, foi afetada. Inclusive, também, os próprios catadores de lixo, que antes, no lixão do Aurá, eles tinham um desenvolvimento, inclusive econômico, e com o fechamento do lixão do Aurá, houve uma situação prejudicial a essa comunidade, a essa classe, digamos assim. Então, nesse sentido, em decorrência da COP30 e da visibilidade que está sendo trazida para a nossa região, inclusive através de vários congressos e de várias atividades no estado do Pará, nós temos os stakeholders, que são os atores ou partes interessadas. E esses stakeholders que a gente vem observar, eles trazem exatamente a necessidade de uma articulação federativa que passa através da chamada governança compartilhada e também de uma verticalização para poder nós termos não apenas o governo do estado do Pará, mas também o município de Belém, e sim o Ministério do Meio Ambiente, que já vem desenvolvendo políticas públicas referente a resíduos sólidos, como, por exemplo, a situação do programa chamado Planares, assim como diversas atividades que são realizadas não apenas pelo estado do Pará, mas também pelos municípios que compõem a região metropolitana, que vão desde a criação de fundos municipais e estaduais, como também a implementação do ICMS verde, a ponto de fazer com que todos esses atores governamentais possam adquirir receitas em prol da aplicabilidade de ações que realmente sejam voltadas não apenas para a manutenção do meio ambiente, mas também para o desenvolvimento da população diretamente atingida. Em decorrência disso, nessa cadeia de atores, nós vislumbramos, através da chamada governança multinível, que engloba uma multifacetada de possibilidades,
a participação tanto do Ministério Público quanto também da Defensoria Pública. No caso do MP, de fazendo TACs, no caso, termos de ajuste de conduta, para que os municípios e também as empresas privadas possam atuar em consonância com a legislação ambiental, bem como a Defensoria Pública, que atua de forma democrática e também com o intuito de proteção e de defesa da população menos favorecida. Então, são atores que são extremamente importantes e devem ser levados em consideração. Além disso, a minha pesquisa ela também obteve, através de informações na ABEMA, que é a Associação Brasileira de Entidades Estaduais Referentes ao Meio Ambiente, assim como a ANAMA, no caso dos municípios, e, claro, sem esquecer da SEMAS, que é a Secretaria do Meio Ambiente, conteúdo que reforça não apenas a necessidade de desenvolvimento de ações para a implementação da COP em novembro, mas também de uma cadeia de possibilidades a ponto de implementar essa circunstância em favor da coleta seletiva de resíduos sólidos. Porque, se for levar em consideração, mediante o que é aplicado em outras localidades do nosso país, o nosso estado, e principalmente a região metropolitana de Belém, ainda está em processo de desenvolvimento para transformar a coleta seletiva de lixo para um processo mais evolutivo no contexto da reciclagem. E é por isso que, na minha pesquisa, eu observei que existe uma plena necessidade de todos esses stakeholders atuarem em conjunto, juntamente com as comunidades e também as associações de catadores desses resíduos sólidos. Haja vista que passa para uma chamada governança multissetorial, onde nós vamos encontrar também diversos atores que podem fazer investimento, seja atores nacionais, seja também atores internacionais, inclusive a ONU, quando, através do PNUMA e também o BNDES, passam a desenvolver ações para que haja a possibilidade de captação de recursos para a implementação, por exemplo, de usinas de reciclagem. Então, o que a gente vem a observar ao longo de toda essa pesquisa é que existe, sim, através da realização da COP30 em Belém, uma grande chance, e eu tenho a consciência que todos esses atores, tanto no contexto municipal, estadual e federal, assim como propriamente as entidades de pesquisa, nós temos 3 universidades federais e uma públicas e uma privada, que é a Universidade da Amazônia, na qual eu sou professor, que desenvolvem ações também em consonância para a realização desse evento e que podem agregar cada vez mais, não apenas até a realização da COP, mas também na pós-COP, um processo de fortalecimento dessa indústria local, para que haja cada vez mais a implementação de ações voltadas para a reciclagem e não apenas de abertura e fechamento de lixões, onde esses atores vão, com certeza, ajudar a população da região, o meio ambiente e também aquelas associações de catadores que necessitam de investimentos em decorrência do fechamento constante de lixões. É por isso que, já indo para a minha parte derradeira da exposição e respeitando também o tempo designado, que a realização, né, com a inclusão de estratégias que são determinantes para a implementação dessas ações em decorrência da COP, vão fazer com que essa visibilidade possa reverberar em prol da ampliação de coleta seletiva e também de reciclagem por parte de todos esses stakeholders. E, concluindo, de acordo com um pensamento da nossa ministra Marina Silva, preservar a Amazônia não é um gesto de altruísmo, mas é sim uma
exigência de sobrevivência. Enfim, nós temos uma grande oportunidade para poder, não apenas o Estado do Pará, mas o Brasil em geral, de demonstrar todas as ações de todos os stakeholders que realmente são necessárias para o desenvolvimento e para a preservação do bioma amazônico. Agradeço a participação de todos e agradeço também a oportunidade de fazer essa exposição breve e que, claro, pode gerar uma série de outras vertentes de pesquisa. Muito obrigado. Muito obrigado, professor André. Trabalho importantíssimo. Nós faremos aí alguns comentários ao final e depois também por escrito, juntamente com o professor Silvio, né? Perfeito. Agradecido. O Sebastião, né, Felipe ou Renato Bernardini está? Para a gente retomar a lista, né, o segmento da lista. Bom, ainda não. A Lisnete Castro se encontra, também vi no lobby, não está. Kennedy, deixa eu ver se eu vi o Kennedy, então aqui, então o Alexandre Manuel, né? O Kennedy também ainda não está, né? Vamos, então, passar... neste caso, a Júlia Mello. Deixa eu ver se a Júlia... Olá, professor. Oi, Júlia, tudo bem? Bom Olá, dia. professor. Tudo bem? bom? Sou a professora A Júlia e a Paula. A aluna Paula também está aqui. Se o senhor quiser, a gente pode ótimo. dar andamento. Tá, é uma honra tê-las aqui, né? Apresentar esse trabalho importante de vocês. Fiquem aí, então, com o tempo regimental para a apresentação. Tá? Vou passar a palavra para a Paula, que junto comigo estruturou esse artigo, especialmente para o evento. Eu queria agradecer muito a todas e ao Iberojur, que sempre disponibiliza esse espaço para a gente construir um pensamento científico juntos. Então, vou passar a palavra para a Paula. Obrigada, gente. Bom dia, meu nome é Paula Eduardo. Também gostaria de agradecer o espaço e a oportunidade de poder estar apresentando o trabalho. Gostaria de ressaltar, eu sou estudante de Direito aqui da Unicentro, Guarapuava, Paraná. Gostaria de ressaltar que esse artigo está em andamento ainda, então todos os apontamentos eles ainda estão em dedução, em construção. O nosso artigo ele tem o título do Princípio da Responsabilidade no Direito Ambiental e o Acordo entre a Itaipu Binacional e o povo Ava-Guarani, né? O dinheiro repara o dano de quem? Ele analisa um acordo efetuado entre a Itaipu Binacional e o povo Ava-Guarani e o impacto, né, desta inédita transação para a concretização da responsabilidade ambiental frente a essa lente principiológica do direito ambiental, né? Para que houvesse a construção do lago ambiental, do lago da Itaipu, o lago ele ocupou cerca de 135 mil hectares. E entre esses hectares era a terra, né, do povo Ava-Guarani, que foi inundado. Então, para além dos povos indígenas que perderam seu território, também teve povos não indígenas, né, que perderam seu território ali também. Quando a gente pensa, né, sobre essa questão, e a gente pensa na responsabilidade econômica que foi voltada ao povo, a gente tem que pensar que não foi só uma perda econômica que o povo teve nesse processo, né? Para além disso, também teve a perda cultural, teve a perda ancestral. Vários pontos ali que eles tinham eram espaços sagrados. Então, o problema proposto é compreender se o pagamento de uma indenização significativa desempenha, de fato, um papel educativo, né? Quando a gente fala de responsabilidade econômica, a gente vai pagar, mas houve uma questão de discussão sobre uma educação referente a essa problematização. O território foi retirado, e aí como que eu vou trazer uma questão educativa para que isso não se repita, para que isso não aconteça novamente?
Não sei se a professora Júlia quer falar mais alguma coisa. Eu queria ressaltar que toda a pesquisa ela se deu em cima do estudo de caso, né, que realmente foi uma transação inédita, onde de todos os lados a gente teve a própria empresa, a própria Itaipu Binacional tomando a frente nesse acordo econômico. Então a gente analisa todos os documentos que foram firmados para esse acordo, a gente teve a homologação no STF, então a gente analisa toda essa parte bibliográfica, jurídica, mas também a gente volta os nossos olhos a essa compreensão de que os espaços, eles não são apenas espaços tangíveis economicamente, mas eles são também intangíveis no que diz respeito a uma cultura ancestral. Como a Paula pontuou bem, o nosso estudo para o desenvolvimento do artigo ainda está em andamento, então as nossas primeiras conclusões são que é muito importante que hoje a gente tenha empresas que, de fato, entendam e consigam prestar esse auxílio econômico para a compra de novas terras, mas também é muito importante que essas mesmas empresas e toda a população como um todo consiga refletir sobre esse patrimônio material, esse patrimônio intangível que nunca vai ser recuperado, né? Então, essas são as nossas primeiras conclusões. Nós agradecemos muito a oportunidade de falar nesse evento mais uma vez e estamos à disposição para qualquer para qualquer apontamento que melhore a nossa pesquisa. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, professora. Obrigada, Paula. Uma boa pesquisa, né? Com certeza será de bom ouvido e bom resultado, né? Muito obrigado pela apresentação. O professor Kennedy está? Kennedy está, né? Nóbrega Martins? Se tiver, por gentileza. Eu vi aqui que está no lobby, mas... Está aí, professor Kennedy. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, professor doutor José Sérgio Saraiva, né? Isso. Desculpa aqui o atraso, aconteceu um acidente na vinda e foi só um transtorno, excelência, mas Só deu transtorno. certo. Tá tudo bem, né? Prejuízo Só material. abalou psicologicamente. Foi. Assustou. E a pesquisa nos conforta, nos dá Isso, acho que esse é tranquilidade. o remédio, né? A terapia, né? Não, tem uma terapia importante, né? Que também social, coletiva no conhecimento. Mas que bom tê-lo aqui, inclusive apresentar esse trabalho importante. E aí fica concedido, então, a você, Kennedy, e também, né? É só você que vai apresentar, né? Isso, doutor. Então tá. Fica à vontade, Kennedy. Só um minutinho, deixa eu abrir aqui o... Não, fica à vontade, tá? Para a gente poder... Tá. Ok. Só um minutinho. Bom dia novamente a todos, bom dia ao professor Dr. Sérgio, né? E quem fala é Kennedy da Nóbrega Martins, sou mestre em Direitos Fundamentais pela Universidade da Amazônia, sou doutorando do Programa de Ciência Política da Universidade Federal do Pará, do PPGCP. Este trabalho que submetemos a este congresso, a este evento, né, terceiro Congresso Internacional, Sustentabilidade, Ambiente e Direitos Fundamentais, terceiro CONIF-SAF, tem como título Juventudes Amazônicas, antes de iniciar o título, esse trabalho ele foi escrito com meu orientador de mestrado, né, professor Alexandre Manuel Lopes Rodrigues, e em ano de COP30, decidimos trazer algo contemporâneo, escrever sobre os jovens amazônidas e as crises climáticas, um panorama teórico de políticas públicas e desigualdades socioambiental.
A justificativa e o objetivo aqui do estudo, professor, e aos demais colegas aqui presentes na sala virtual, tem-se como ponto de partida a crise climática, que, embora global, afeta diferentes populações de maneiras muito distintas. No caso das juventudes que vivem na Amazônia, esses impactos são especialmente desiguais. Os jovens da região amazônica, né, sobretudo os mais vulneráveis socialmente, enfrentam os efeitos das mudanças climáticas de maneira mais severa, como enchentes, calor extremo, degradação ambiental, ausência de políticas públicas eficazes, né, se bem que esse conceito de eficácia ele é muito subjetivo. Isso revela não apenas uma injustiça ambiental, mas também uma injustiça geracional, já que as juventudes herdam as consequências de decisões que não participaram. Diante desse cenário, esta pesquisa propôs a analisar como a juventude amazônica tem sido impactada por essa crise e como as políticas públicas têm ou não respondido a essa realidade. O objetivo principal foi compreender a relação por meio de uma revisão de literatura. Os objetivos específicos foi identificar os principais efeitos ambientais sobre os jovens da região e avaliar se existem políticas públicas realmente eficazes voltadas para esse grupo. A gente traz uma questão histórica também, né? A questão historicamente, bem sabemos, o Brasil demorou a criar políticas públicas específicas para a população jovem. Só em 2013 foi aprovado o Estatuto da Juventude, que reconhece direito das pessoas entre 15 e 29 anos. Porém, essa definição ela precisa ser ampliada quando se observa a juventude da Amazônia, pois muitos jovens da região enfrentam contextos tão adversos que sua juventude é atrasada, interrompida ou até mesmo negada. Por isto, este estudo considera a juventude como um processo que pode se estender até os 35 anos. Em relação às políticas públicas, o conceito adotado compreende que elas não se limitam ao que está escrito nas leis, mas envolve também decisões práticas, articulações institucionais, orçamento e vontade política. Ou seja, não basta o governo que quer atuar, é preciso agir de forma concreta. As políticas públicas devem dialogar com o território e com as suas particularidades, com a realidade das pessoas e com os seus saberes, não sendo decisões isoladas, mas processos que integram ciência, experiência e justiça social. A juventude na Amazônia carrega em sua história um profundo processo de apagamento identitário. Isso é claro aqui na Amazônia. Muitas vezes, jovens da região não se reconhecem como amazônidas ou têm vergonha de sua origem, por conta de estigmas e preconceitos associados a essa identidade, ser amazônida. Para muitos, isso ainda vem sendo visto ou se vê à margem como ser atrasado, sem acesso ou sem valor. Essa percepção é resultado de séculos de marginalização e de uma visão reducionista da Amazônia, como um espaço vazio, disponível apenas para exploração. No entanto, esses territórios estão cheios de vida, de história, de povos com saberes próprios. A ideia do corpo-território ajuda a entender como os jovens vivem o seu espaço, não apenas como moradia, mas como extensão de sua existência. Negar a identidade amazônica é negar direito à cidadania, à cultura, à resistência. Por isso, os jovens que se organizam em coletivos e movimentos buscam reverter essa lógica, reafirmando seu lugar e lutando por reconhecimento e justiça. As mudanças climáticas não afetam todas as pessoas da mesma forma. Na Amazônia, os jovens sentem esses impactos com mais intensidade
As chuvas são mais fortes. Os rios sobem ou secam de forma descontrolada. A produção de alimentos é afetada e a vida na comunidade fica cada vez mais difícil. Em muitos lugares, o saneamento básico é precário. Os problemas causados pelas enchentes, pela poluição, o adoecimento mental se soma ao físico. Além disso, o clima instável interfere diretamente no modo de vida tradicional dos povos originários, obrigando muitos jovens a migrarem e abandonarem as práticas culturais. Essa perca tem referências também, gera um sentimento de deslocamento e de insegurança, rompendo a continuidade entre gerações. Essa crise ambiental, portanto, é também uma crise de pertencimento, que exige uma resposta urgente e adaptada à realidade locais. A pesquisa, ao final, concluiu que as juventudes amazônicas ainda não são reconhecidas como sujeitos plenos de direitos pela estrutura do Estado. Suas demandas continuam sendo ignoradas, tratadas de forma secundária. As crises climáticas, ao invés de serem enfrentadas com políticas públicas eficazes, eficientes, elas são totalmente desconsideradas. Diante disso, é urgente pensar em políticas públicas territorializadas, levando em conta o perfil territorial de cada povo. Essas ações precisam ser baseadas nas experiências vividas pelos próprios jovens, que devem ser ouvidos e envolvidos na construção das soluções. Investir em educação, saúde, cultura, segurança como base da realidade local e o caminho para garantir a dignidade, pertencimento e continuidade para essas juventudes. Mais do que políticas para jovens, mais do que política para os jovens, é preciso política com os jovens, construídas de forma horizontal e participativa. Aqui, professor, a gente conclui nossa apresentação, né? Acredito que, caso tenha ficado alguma dúvida, a gente está aqui para esclarecer, mas a ideia da pesquisa, a ideia do trabalho foi trazer essa realidade da juventude amazônica, a questão identitária, em ano de COP30, num evento de tamanha significância como este congresso internacional organizado pelo Iberoju e pela UNAM. Muito obrigado ao professor José, aos demais colegas que se dispuseram a ouvir, né, nossa pesquisa, nossa apresentação. Estou aqui para qualquer esclarecimento. Muito obrigado, professor. Tá certo. Muito obrigado, Kenneth, pela exposição, um importante trabalho. E, ao final, nós vamos fazer alguns comentários e, como disse também, nós vamos fazer por escrito para contribuir melhor e efetivamente com cada uma das pesquisas. Tá? Muito obrigado. Nós vamos prosseguir, né, com outras apresentações. Deixa eu ver quem que nós... Sebastião Felipe se encontra. Deixa eu ver. Então, Renato Bernardes. Ainda não, né? Vamos. Então, Alice Nete também não. Deixa eu ver quem mais. Tá. Bom. A Bruna acho que não vai apresentar, segundo informações. Tem alguém... Eu acho que ficou apenas... Que seria, então, o professor, o pesquisador Sebastião Felipe Lucena Pessoa e Renato, então, Bernardi, da Universidade de Marília, aqui no Brasil. Acho que nenhum, né? Acho que não está, né? Bom, eu consulto a todos se nós podemos já começar a fazer um breve debate, um comentário, se todos estão de acordo. Também com a possibilidade aí de, no limite do prazo aí até as 10h30, aqui no Brasil,
também comparecer aí Sebastião Felipe, que às vezes pode ter acontecido uma intercorrência, né? Podemos? Se vocês entenderem que sim, né? Eu- Podem abrir seus microfones aí, por gentileza. De acordo, viu, professor? De acordo? Sim, vamos que Também, vamos. Patrícia, tudo ok? André, vamos fazer Sim, tudo ok. Obrigada. Pode? Então, bom, eu vou começar aqui, né, só para dar um start sobre a questão das pesquisas e os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, a importância de todos eles. E os imbricamentos, né, com as pesquisas, os temas e os objetivos. Muitos trabalhos aqui, né, importantíssimo o imbricamento entre trabalhos, assim, é claro e de muita importância, né? Veja a última, a apresentação, né, que nós tivemos aqui com o Kennedy, a conexão, né, que nós temos aqui com o trabalho também aqui do André, se vocês assim, né, permitem, né? E também, quer queira, quer não, da Carolina, porque Carolina, muito embora bem abrangente a nível nacional e uma política, mas ela tem os seus resultados, reflexos na questão econômica, que verte, então, para a importância social, a importância, né, da riqueza nacional para fins, então, aí, do hidrogênio verde. Verificamos aí, inicialmente, a importância do trabalho da Patrícia sobre a questão da responsabilidade, então, da sustentabilidade, né? E por quê? Né? Nos contratos públicos, porque o reflexo dos contratos públicos vai alcançar, ou deveria alcançar, toda a população. É extremamente importante essa observação. Vejo o trabalho da Júlia, né? No tocante a essa responsabilidade, acredito que abarca, né, todos, e estruturalmente, o Estado como um todo, a sociedade como um todo, né, que tem esse dever de uma política pública, né, que pudesse, então, aqui corrigir cada um desses setores, né, cada uma dos segmentos. Daí a importância de todos esses trabalhos, né, com um imbricamento, às vezes quase que pleno, outros, então, de forma abrangente, né, de extrema importância, né, para não só a COP30, mas para nossa comunidade, né, como um todo na Amazônia, principalmente a Amazônia, né? Queria aí franquear, então, aí a palavra para quem de vocês quiserem fazer uso, por gentileza. Senão eu iria perguntar aqui alguma coisa sobre, né, se nesse mercado global, Carolina, pensou numa logística reversa sobre resíduos, muito embora seja totalmente verde, mas não, você acredita que seja totalmente verde a estrutura para esse fornecimento, para essa... Como que você vê? Essa, inclusive, é uma das discussões, né, em que envolve o hidrogênio verde, se ele é realmente 100% verde, assim, que ele não emite emissões, isso é realmente, ele não emite emissões de carbono, então já é uma vantagem enorme, mas a forma de transporte, né, dele envolve várias coisas, porque como que vai transportar de forma segura o hidrogênio, né, como se esse transporte vai utilizar também combustível que vem de fontes fósseis ou vai utilizar fontes renováveis, então envolve toda uma cadeia, né? Então, para ser 100% renovável de fato, teria que analisar, né, toda a cadeia de produção do hidrogênio verde, né?
que envolve diversas etapas. Então, é realmente um grande desafio, mas assim, ele oferece, né, diversas vantagens em relação aos combustíveis fósseis que a gente utiliza, né, hoje em dia, sendo que ele é muito versátil, podendo ser utilizado para vários, né, objetivos diferentes, como eu apresentei, e também tem uma pegada de carbono menor, e o Brasil ele tem um potencial enorme, né, podendo se tornar líder global e, inclusive, gerar empregos, gerar novos empregos, né? Então, seria importante criar centro de pesquisas, né, para também valorizar o trabalho verde, né, e gerar empregabilidade. Então, seria uma oportunidade excelente para o nosso país. Então, só falta realmente saber capitalizar essa oportunidade. E vontade política. E vontade política, sim. Coisa terrível, né? É tão difícil. Né? Não, ela até é boa desde que se tivesse tirando os interesses particulares, né, e grupais, talvez teríamos um resultado melhor, né? Sim. Muito obrigado aí pela participação. Patrícia, você lembrou na indenização sobre essa também, logística reversa, o custo, né, dessa responsabilidade? Ora bem, na contratação pública temos regras rígidas, não é? Que têm que ser Sim. cumpridas. A União Europeia permite que sejam tomadas considerações ambientais e, obviamente, que os governos, quando fazem contratação, têm em consideração a questão ambiental e, tal como eu disse nas conclusões, os custos económicos podem ser mais elevados a curto prazo, mas depois, a longo prazo, os custos económicos podem ser mais baixos e depois não é só isso. Depois é a questão das externalidades positivas que se vão refletir na conservação dos recursos que são finitos, que se vão refletir no desenvolvimento sustentável e nas próximas gerações e, portanto, obviamente que eu acredito que o futuro seja, de facto, cada vez mais as considerações ambientais. Caso contrário, também, se não forem cumpridos determinados padrões ambientais, terão eventualmente os Estados que suportar determinados custos, ou as empresas que indemnizar, ou algo assim do género. Não sei se a questão era essa, doutor João Sérgio. Estaria incluído nesse ciclo, então, aí que você coloca como custo de ciclo da vida? Sim, eventualmente, sim. Tem é que estar previsto por lei, não é? Depois tem que haver forma de controlar isso, porque senão depois não obedece ao princípio da legalidade. Porque nós aqui no Brasil, a responsabilidade geralmente é do Estado, né? Da pessoa jurídica, do direito público. Nós também temos a Lei direto. 67 de 2007, que é a responsabilidade civil do Estado e outros entes públicos. E quando eu falo da logística reversa, é porque no edital em que se pede ou que se promove a contratação, às vezes deixa de fazer a previsão, né, nesse pedido. Sim. Uhum. Mas a União Europeia obriga nas diretivas a que, de facto, e foi aí a orientação do Tribunal de Justiça da União Europeia também, nas peças do procedimento, pronto, nós temos o caderno de encargos, o programa de procedimento e outros. No Brasil é semelhante, os nomes é que mudam. Nas peças do procedimento têm que estar indicadas claramente essas características, senão isso falseia a concorrência e depois dá origem a litígios, não é? Depois os concorrentes que ficam em segundo lugar, obviamente, querem atacar, porque pronto, acham que terão alguma legitimidade para dizer que a concorrência foi falseada, foi o que aconteceu no Acórdão Concórdia-Bus, por exemplo. Mas não tiveram razão, porque efetivamente a Concórdia teve acesso a essas especificações e não oferecia esse tipo de produto. Isso aí temos pena, as empresas têm que se modernizar, não é? Muito obrigado. Obrigada. Júlia, o povo realmente foi indenizado? Foi sim. Sim? Foi sim. Lógico, não vamos nem dizer se foi justo ou não. Eu acho que essa não é a grande questão, mas eu acho que o que é muito interessante desse acordo é que partiu da própria Itaipu, em decorrência de uma briga entre os latifundiários e a população indígena, entre o povo Ava-Guarani. Então, a Itaipu entrou no meio desse litígio e falou, não, eu errei. A gente brinca aqui que a Itaipu colocou a camisa branca, foi no TikTok e falou, errei, fui moleque, vou pagar. Mas essa é a nobreza, né, de saber que está errado.
E o interessante também desse acordo é que no site da própria Itaipu eles vão contar a história e resgatar toda a história desse dano ambiental e também da população do povo Água-Guarani, né? E do impacto que isso teve. Então, assim, tudo isso a gente vai demonstrar no artigo, mas eu acho que a grande questão é, e aquilo que não é palpável, né? Aquilo que não é o que não é o material. material, né? Todo aquele território que era sagrado, aquele território que significava muito mais e que é um bem imaterial que a gente não consegue quantificar, né? Então, assim, é muito legal para a empresa, para a imagem da empresa, para a imagem da Itaipu, mas para além disso, a gente repara o dano de quem, né? É o dano Essas da perdas. empresa ou o dano daquele material intangível que a gente não consegue quantificar economicamente. Eu acho que, independente disso, a gente tem uma reparação, o povo Ava-Guarani está recebendo e vai receber esse dinheiro para compra de novos territórios, né? Então, esse dinheiro é destinado para realocar esse povo, mas tem algo a mais que precisa ser discutido de alguma maneira, né? Uhum. Ou pelo menos resgatar de alguma forma, né? Exatamente. Muitos direitos imateriais são irreparáveis, né? Se ele for Exatamente. realmente desconstituído ou destruído, né? Mas é uma bela pesquisa. Você vai ter, Obrigada. vocês duas vão ter muito trabalho. né? Eu um trabalho também que tem um imbricamento importante é sobre a questão do último aí, que o André, então, e também o Kennedy. Acredito que esses dois trabalhos tenham um imbricamento importantíssimo, né? Porque resgata a questão aí dos municípios e, lógico, a colocação aí de toda a população, né? Essa juventude que ainda, né, que a gente não tem um reconhecimento, né, ou, né, totalmente equivocado, né, em relação aos preconceitos, né? Não, com, cer- com certeza, professor. Que a gente apresenta no trabalho é porque a gente tem pouco tempo, né, para apresentar, Sim. mas no trabalho, não sei se o Instituto Ibereuju ele dá essa disponibilidade para os demais participantes terem acesso à pesquisa, mas assim, futuramente, Dá sendo sim. publicado, Aham. teremos, né? Uhum. Assim, a gente traz as experiências, as resistências, as condições de vida da juventude em seus espaços. A gente fez um recorte na Amazônia Paraense, que já tem muita coisa para Uhum. trabalhar, porque a gente vai abordar a questão que inclui indígenas, quilombolas, ribeirinhos, negros, as populações urbanas também, enfim. Então, face à ausência de políticas públicas locais, políticas públicas que têm um olhar diferenciado para essa parte da população que tem uma história, que tem uma cultura, que tem uma particularidade, que tem que ter um olhar especial e diferente para elas. A gente vê também, professor, na pesquisa a gente trouxe essa informação, que a sociedade civil precisou se mobilizar. Tem a Uhum. COJovem, né? A É. COJovem, que é a Cooperação da Juventude Amazônica para o Desenvolvimento Sustentável, ele visa, né, trazer, aproximar o Estado, dar a visibilidade necessária que essas populações precisam ter, entendeu? Então, assim, é um trabalho bem interessante. Está em fase de desenvolvimento ainda, Uhum. a gente pensa em continuar a pesquisar, eu, né, com meu hoje colega de trabalho, meu orientador, o professor Alexandre Uhum. Manuel, a gente vai continuar a desenvolver a pesquisa, mas isso que o senhor falou, inclusive, tem relação com o trabalho do outro colega também. Isso, exatamente. A importância está aí. Acredito que os dois trabalhos vão ter assim uma contribuição inegável, contribuição social, econômica, né, uma contribuição, né, para uma justiça social muito melhor, né? Então, realmente aí os trabalhos. Eu não sei se a Carolina está aí, Carolina Montella, queria fazer uma brincadeira com ela, uma pergunta, mas
Você ainda está aí, Carolina? Tô sim. Ah, é? Tá. É o seguinte, será que a Toyota está certa, então, em fazer um motor a água? Eles estão, segundo, bem desenvolvidos. Segundo, aí, mudar toda a sistemática estrutural aí do transporte ou, né, dos veicular, né? Não Aí, falaram as consequências disso, né? é, Ou, enfim, né, se tem aí, mas que é um eu acho projeto, diz que a ideia é renovar realmente e colocar aí num canto aí essa energia, né, por meio que não seja aí renovável. Eu acho que hoje, ainda por enquanto, né, é bem difícil a gente ter uma cadeia de produção 100% limpa, né, independente das fontes de energia que a gente utiliza. O hidrogênio verde mesmo, ele não tem uma cadeia 100% limpa, né, só se ele for produzido a partir de fontes renováveis e usar a água de forma, né, sem que prejudique o meio ambiente. Então, ele pode, por exemplo, né, utilizar água do mar, usar fontes limpas, mas se ele usar, por exemplo, para fazer a eletrólise o carvão, então não vai adiantar Perdeu, nada. né? Aí ele vai ser mais poluente do que o petróleo, aí não dá. Mas Então, tem gente querendo ligar um cabo aí no sol aí para trazer energia. Sonho e visão tem muito aí para contribuir, né, com a questão do meio ambiente. Era só uma brincadeira, não sei, eles estão bem desenvolvidos no projeto, mas a gente não sabe também os efeitos, né? Isso é igual o medicamento, né? A gente não sabe o efeito iatrogênico, a consequência dos efeitos, verdade. então, do medicamento, né? Ele é bom às vezes por uma coisa, mas prejudica vários outros. Desculpa aí tirar você aí do seu conforto só para aceitar essa brincadeira, né? Bom, mais alguma observação de vocês, por gentileza, queiram comentar, por favor? Mas faremos tanto eu quanto o professor Silvio, vamos fazer por escrito algo mais consistente que possa ajudá-los aí, e então também prosseguir na pesquisa. Uma conclusão, tranquilamente, dessa manhã é a importância de todas as pesquisas que foram apresentadas aqui, né, tem uma relevância, né, imensurável, tá, em relação a isso. Tá? Tudo bem? Alguma observação? Fiquem à vontade, por gentileza. Não, Tá? professor, eu só agradeço aí a sua mediação, agradeço aos colegas que apresentaram muito bem os seus projetos, as suas pesquisas, que com certeza são extremamente importantes para poder utilizar na prática através de ações que realmente sejam voltadas para a coletividade, voltadas para a população em geral, que necessita desse apoio acadêmico para que essas políticas públicas elas sejam práticas e que possam efetivamente mudar para melhor a vida da população em uma região que necessita preservar o seu bioma, o seu meio ambiente, mas também necessita se desenvolver. Então, essa busca permanente pelo equilíbrio em diversos segmentos, em diversas vertentes, é extremamente salutar, é extremamente necessária. Então, parabéns por sua condução e pela apresentação de todos os colegas. Muito obrigado. É interessante aqui, só para arrematar, o trabalho aí do Denilson também tem uma importância, um imbricamento com o seu, né, e também aí com o crente que é fundamental, né? Isso nós faremos aí por escrito, né? Se o Denilson quiser, Denison, né, quiser fazer uma menção, mas é um trabalho importantíssimo com mais as duas tanto o Helder quanto a Priscila, né? Muito Não, importante. eu gostaria de agradecer. Eu creio que ah, muitas das vezes nós do norte moramos tão perto e tão longe, né? Por exemplo, é muito bom ouvir as pesquisas nortistas aqui do André, do Kennedy. Agradecer o compartilhamento também da Carol, da Júlia. E até a próxima, né? Uhum, Porque daqui a pouco vai ter a outra sala do Íbero, Jur, né? isso. E perceber o quão nosso Brasil é continental,
tem culturas diferentes, culturas que coexistem. Muito obrigado e até a próxima. Quando vier precisar de alguma coisa aqui em Manaus, se eu puder ajudar, contem comigo e sucesso. Até a próxima, gente. Muito obrigado. Se todos puderem colocar os e-mails, por gentileza, para que, como o professor Cildo então mencionou, e ele também deixou um grande abraço, está à disposição, depois nós deixaremos o endereço também eletrônico e o contato, né? E vai ser uma honra também, se a gente... É tanta gente para ir na COP30 que eu não sei se vai caber a gente para chegar até aí, mas vai ser um prazer chegar, então, nesse estado tão importante aí, né? Todos são importantes, mas aí, né, o olhar está voltado aí para a nossa Amazônia como um todo, todos os estados da federação. Muito obrigado, foi uma honra muito grande aqui participar e colaborar com vocês. Lamentavelmente, o nosso Sebastião, ele não compareceu, já deu o horário, mas fico à disposição. Se ele aparecer, a gente daí, se tiver autorização da comissão organizadora, estaria à disposição. Uma honra muito grande. Professora Júlia, André, Patrícia, um abraço para todos os portugueses, né? Estive aí no Porto em janeiro, né, com também um do Iberojur, foi uma honra muito grande. Também o Kennedy, também aquele, todos que estão aí, né, se eu esqueci, me perdoe, aí foi uma honra muito grande, tá bom? Bom dia a todos aqui, e então, no Brasil. Um abraço. Muito obrigado. Obrigada, um prazer. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima.